Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui do canal Plutônio e nesse vídeo vamos falar sobre a participação brilhante dos nossos economistas Eduardo Moreira e André Roncaglia no Flow Podcast. Assim, trataram de diversos temas, tudo que abrange a economia, falaram de bilionário, falaram de sistemas políticos, falaram de países capitalistas, de países socialistas, de países comunistas, enfim, falaram de muita coisa. Nesse corte vamos mostrar uma parte em que eles tratam especificamente sobre o Elon Musk e as suas contribuições mundiais, se são benéficas, se são maléficas, se são necessárias no momento, se são desnecessárias, enfim, se é necessária a existência dele como bilionário no planeta Terra. Ficou curioso? Eu sei que você ficou curioso, então continua no vídeo que eu vou matar a sua curiosidade, tá bom? Acompanha aí. Vamos lá então, Elon Musk não deveria ser um bilionário. Enfim, o capitalismo gerou os bilionários não deveriam existir. Muitas pessoas discordam porque acham que podem um dia se tornar bilionárias também. Outras nem sabem porque discordam, enfim. Vamos ver a opinião dos nossos brilhantes economistas de esquerda. Então o cara que tem bilhão, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: de onde veio esse bilhão? Pega a visão. Tem que ter vindo de algum lugar, porque ele representa direito à riqueza. E aí você fala o seguinte: essa pessoa, ela gerou uma quantidade de riqueza no mundo que, assim, justifica, que fecha a conta de só a parte dela ter sido bilhão e, além disso, ter sobrado a mais para todo mundo. Não fecha a conta. E aí vem o discurso. Não, mas pô, o cara trouxe uma revolução pro mundo. E o cara não traz sozinho. Porque o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk, tu deixa o cara sozinho em casa? Deixa o cara sozinho sem ter ninguém para trabalhar junto com ele? Galera, se inscreve no canal, deixa um like, comenta. Se curtiu mesmo, compartilha. Ajuda o canal a crescer aí. Vamos pra cima, vamos informar a galera. E é isso, recadinho rápido. Sem ter ninguém pra fazer junto com ele, sem ter ninguém pra na mina lá de que vai fazer o material pra bateria, pra pegar o cobre, pra fazer a fiação, pra montar a usina que leva a eletricidade à empresa dele. Não é só todo mundo que trabalha na empresa dele que gera isso. O cara que construiu a estrada, irmão, onde ele pega o carro e vai até o trabalho. Todo mundo tá na equação, todo mundo tá na conta. Não é a conta só da ideia que o cara teve para que a ideia fez a vida de todo mundo melhor. Porque para a ideia ser posta em prática, você precisou de todo um sistema trabalhando para que aquilo fosse viável. Só que esse sistema é um sistema que não devolve para essas pessoas que fizeram isso o naco delas do lado Musk, que elas mereciam ter. O naco dela do Gates, que elas mereciam ter. O naco delas do Jorge Paulo Lema, que elas mereciam ter. Então é uma questão, para mim, volto a dizer, é matemática. É um ponto interessante da gente tratar. Eu não consigo entender, de verdade, eu me esforço para entender o lado das pessoas que acha normal, que acha natural a gente... por exemplo, Elon Musk com a ideia do foguete que dá ré, por exemplo. Revolucionou o sistema da engenharia, o sistema todo o sistema que engloba as viagens espacial, inovou. A realização tecnológica foi grande? Foi. Mas assim, o fato é que se Elon Musk não fosse um meio de comunicação entre o trabalhador e o recurso, só a ideia do Elon Musk não é suficiente. O Elon Musk tendo dinheiro e tendo a ideia, ele precisa aplicar de maneira palpável essa ideia para ela se realizar, precisa fazer a ideia acontecer. E ele não faz absolutamente nada, ele é somente um meio de comunicação das possibilidades. Ele é o cara que tem os recursos, que a empresa dele aí engloba os profissionais capacitados para poder desenvolver essa ideia. E no fim das contas, quem é lembrado é o Elon Musk. Então, tipo assim, esse é o ponto. O cara nada mais, nada menos que serve com o dinheiro. Se ele não existisse,
E se esses mesmos trabalhadores tivessem acesso a essa oportunidade, acesso legítimo para poder desenvolver essas ideias, provavelmente não teria partido da empresa dele. É isso que todo mundo tem que entender. Existe tantas coisas por trás das realizações desse bilionário, e a forma que a gente recebe essas informações transmite a ideia de que é uma realização propriamente somente deles, e nunca é, tá ligado? Até mesmo pro bilionário se tornar um bilionário, ele teve que escravizar muita mão de obra, ele teve que explorar muitas pessoas, sabe? Ele teve que literalmente destruir vidas para poder arrecadar e obter todo esse dinheiro. Então a gente tem que parar de glamourizar, de exaltar o bilionário e começar a exaltar as pessoas por trás que faz as coisas acontecer. A gente tem que exaltar o nosso amigo que a gente cumprimenta na rua, a gente tem que exaltar as pessoas que a gente vê, porque são essas que faz as coisas acontecer. O bilionário a gente nunca vai ver passando na rua, no shopping, ele nunca vai pegar, nunca vai dividir o ônibus com você, nunca vai dividir um táxi, sei lá, um Uber com você, porque ele não vive, ele não tá presente na nossa realidade, entendeu? E o fato é que a realidade quem constrói é a gente, ele somente nos explora, tá bom? Enfim, vamos lá. É a matemática. Se o que vocês estão falando aí... Deixa eu só complementar isso que ele está colocando, que tem uma palavra que a gente precisa dizer. Riqueza é sobretudo poder. Isso aí. É poder decidir como aquele dinheiro vai ser usado. Quando você começa a diminuir, a partir dos anos 60 do século XX, o capital público, por meio de privatizações, e deslocar esse dinheiro para a mão de empresários, você está tirando um poder de realizar coisas. O Estado ele tem os seus limites, ele tem uma série de problemas organizacionais, mas quando ele faz uma atividade, em geral, ela está orientada para o interesse coletivo. E aí fica aquela pergunta, novamente, se os trabalhadores por trás das realizações dos bilionários tivessem acesso à estrutura, os seus projetos sendo financiados, será que essas realizações partiriam das empresas dos bilionários ou partiriam da iniciativa desses trabalhadores que realmente fazem a coisa acontecer, que unicamente e exclusivamente depende dos bilionários apenas para fornecer para eles os recursos necessários? Entende? Entende? Vai vazar de maneira desigual para a sociedade? Sempre vaza, porque depende de como as pessoas vão usar. Mas, no geral, está sendo distribuído. Quando você põe na mão de um bilionário, ele vai decidir quem vai estudar, ele vai decidir o que vai ser estudado, ele vai querer decidir como que os planos de saúde vão distribuir recursos para a sociedade, quem vai ter direito a fazer uma operação, né, de um câncer, quem não vai ter. Por quê? O ticket para entrar deixou de ser o CPF, que é o que o SUS exige. Você tem que ter o CPF, e olhe lá, porque o SUS atende toda a América Latina. E ele passa a ser o quanto dinheiro você tem na carteira. E controlar isso é algo que vai muito além de meramente ter dinheiro. Porque, de maneira bem simplificada, o que é o dinheiro, além de acesso à riqueza? Capacidade de comandar trabalho humano. Todo mundo que está acompanhando aqui, pense nisso. Se eu tenho dinheiro na carteira, é a substituição do meu esforço. Eu vou contratar alguém para fazer para mim aquilo que eu não desejo fazer. E aí o exemplo do Musk é perfeito, porque ele mesmo diz, se eu não tivesse os meus trabalhadores, se eu não tivesse quem está pensando por isso 24 horas por dia, eu não teria como fazer nada. E finalmente ajuda a ter uma mãe que era rica vendendo diamantes. Porra, se ajuda, cara. Nossa. Caralho, imagina. Imagina você vir de uma família que de berço já é favorecida, que você já... Porra, ou se favorece, irmão. Que esse era o caso dele na África do Sul. Então nota como o conjunto de oportunidades está baseado numa estrutura familiar que geralmente já está num nível de renda e riqueza elevado e conta com todas essas facilidades que o dinheiro gera. O dinheiro gera dinheiro. Ele gera cada vez mais concentração. Riqueza chama riqueza e pobreza, infelizmente, chama pobreza. Então, mexer nesse esquema, nesse mecanismo de reprodução, em geral é um vespeiro, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. E depois a gente pode discutir a questão Neymar. Porque a questão Neymar, ela é sintomática de uma mudança de percepção sobre a concentração de riqueza que está acontecendo no mundo afora. Por que ele foi para a Arábia Saudita?
Tem um motivo para isso. Não é meramente porque eles estão pagando mais. De maneira simplificada. Eles estão pagando mais com menos imposto para ele. Tá, eu quero falar sobre isso, vamos refletir um pouco mais sobre isso, mas eu queria voltar no Elon Musk, porque assim, como eu tava dizendo, se vocês... O Igor, como um bom youtuber, sabe o que gera engajamento, né? Se a visão de mundo que vocês têm é a melhor visão de mundo, então eu tenho uma venda no meu olho. Porque, ó, eu entendo quando você tá falando que existe toda uma cadeia para fazer o Starlink funcionar, por exemplo. Eu entendo que muitas pessoas trabalharam e o trabalho delas agregou valor na parada e fez acontecer mesmo da maneira mais básica, mais fundamental. Mas, cara, a gente não... Você acha que a gente tinha que, distribuir os resultados financeiros, por exemplo, da Tesla, do SpaceX, realmente para, sei lá, pro cara que tá fazendo energia? Porque, assim, eu acho que se a gente tá... Assim, cada um tem o seu papel na parada, né? E é como eu disse, assim, se vocês estiverem... Se a visão de mundo de vocês for perfeita, eu preciso tirar uma venda do meu olho. Porque, cara, a maneira que eu enxergo cara... O Elon Musk, na minha opinião, eu sou fã dele. Já pra deixar vocês putos. Eu acho que, porra, o cara, assim, independente... Meu irmão do céu. Por quê? Mas, e aí? Por quê? Por quê? Por que você é fã dele, mano? Porque ele é um bilionário? Porque ele é um filhinho de papai que nasceu... Sei lá... Que nasceu com todas as vantagens que o mundo capitalista é capaz de oferecer? Você é fã dele porque as realizações dele não é necessariamente dele, mano. Sabe? Tipo assim, por mais que ele tenha feito um bom uso da fortuna, não tenha sido somente um herdeiro burro, ainda assim, cara, sabe? Na boa, ele teve todas as vantagens que o mundo capitalista é capaz de oferecer. Se tem pessoas que não merecem a nossa admiração, são essas pessoas. As pessoas que merecem a nossa admiração são as pessoas que, sem nenhum desses recursos que o Elon Musk desde o berço recebeu, todo esse privilégio, essas pessoas que a gente tem que enaltecer, que a gente tem que ser fã, mano. A gente tem que ser fã de quem faz as coisas acontecer, não de quem paga para as coisas acontecer, irmão. Eu tenho dificuldade para entender de verdade. Da mãe dele ser rico, caralho, não sei o quê, a visão que ele tinha da realidade que ele queria alcançar é foda. E isso eu quero que mais coisas assim aconteçam no mundo, cara. Eu quero ter uma porra de um foguete que dá Mas vamos lá. Aí você primeiro tá partindo da premissa de que se você tiver um mundo que oferece mais dignidade para as pessoas, o cara, se ele não puder ter 300 bilhões de dólares, ele não vai ter incentivo suficiente para construir o que o Elon Musk construiu. E eu discordo completamente disso. Acho, porque assim, primeiro que ele não tem, eu suponho, não sei, tô tirando do meu cu, mas eu suponho que ele não tenha esses bilhões na conta dele, né? Esses bilhões, na verdade, por que ele é bilionário? Ele tem no valor de mercado. Explica pra ele. Isso, mas a Tesla só tem esse valor de mercado porque as pessoas compram ações da Tesla e fazem com que, via lei de oferta e demanda, a ação da Tesla passe a valer aquilo. Então existe sim essa concentração de dinheiro com ele. Mas a pergunta fundamental, Igor, é uma pergunta anterior. Que é uma pergunta que é o seguinte: que tipo de mundo você quer viver? Essa é a principal pergunta. Porque num tipo de mundo, por exemplo, se você quer um mundo onde a gente consiga fazer uma máquina intergaláctica, que a gente consiga chegar o mais rápido possível ao primeiro exoplaneta e 0,0001% do planeta possa fazer turismo espacial e ir para esse lugar, enquanto metade do planeta, continua morrendo de câncer, continua morrendo pobre, continua trabalhando para esse 0,001, aí beleza. Esse modelo realmente tem os incentivos corretos. E o que eu penso hoje, e isso mudou muito a minha vida, não é nesse lado financeiro, é o seguinte: qual o modelo de mundo que garante para todo mundo a dignidade, e aí a partir dessa dignidade você vai ter diferenças. Um cara vai ter mais, um cara vai ter menos, um cara vai ter mais oportunidade, vai querer trabalhar, vai querer fazer mais, tomar mais risco, tomar menos risco.
E aí você tem que tomar um cuidado, que foi o que o André falou aqui, eu vou traduzir com outra palavra, é o seguinte: dinheiro não te traz só poder econômico, traz poder político. Então, quando uma pessoa acumula um monte de bilhão, essa pessoa começa a interferir na tua vida, que ela não tem direito a interferir na tua vida, e em segundo lugar, ela começa até a agir contra o capitalismo, porque ela começa a ser a maior opositora da lei do livre mercado. Ela começa a criar barreiras de entrada para ninguém poder competir com ela. É a história de todos os monopólios. E, por fim, vamos lembrar que para o Elon Musk construir o Starlink, que eu tenho no meu sítio, e tecnologicamente falando, irmão, a gente está junto. Eu acho incrível a tomada de risco, a tentativa, o erro, os cientistas, a física quântica por trás. Isso é maravilhoso. Mas pensa que por trás disso, lá atrás, tem a Western Union com telégrafo. Aí, no final, ali no começo do século XIX, era o que mandava. Aí depois tem o Graham Bell com telefone. Aí depois você tem o David Sarnoff com a rádio AM. Aí depois você tem a televisão com a NBC. Aí depois disso você tem a rádio FM. Depois disso você tem a internet. Em todos eles, meu irmão, o Estado por trás, fazendo acontecer, com pesquisa, com desenvolvimento, com parceria com os Bell Labs, com tudo isso. Então, existe sempre um esforço coletivo. Esse é o tal do ponto. Não é porque o bilionário existe que inovações tecnológicas vai acontecer. Na história, como o Eduardo Moreira acabou de citar, todo desenvolvimento, tudo que teve por trás do desenvolvimento tecnológico, na sua maioria, foi pessoas financiadas, incentivadas e estruturadas pelo Estado. Empresas, na sua maioria, não adotam os riscos. Se existe tal, por exemplo, na indústria farmacêutica, se existe uma certa probabilidade daquele medicamento não funcionar, eles não vão continuar a pesquisa, porque pode ser que essa continuidade de pesquisa gere muito prejuízo. Não é a saúde das pessoas que está em primeiro plano nas pesquisas farmacêuticas, é o ganho por trás da realização do medicamento ou do meio de tratamento da doença. É assim que pensa. Eles não adotam os riscos. Quem adota os maiores riscos, o prejuízo, quem financia é sempre, na sua esmagadora maioria, o Estado. Queira você ou não queira, aceite você ou não. E se você, com esforço coletivo, não puder devolver dignidade, pelo menos, para todo mundo, para mim, um modelo não serve. Mas a relação, vamos lá, os mesmos Estados estando por trás, a relação, tu acha que a relação de divisão dos resultados é diferente de um bilionário para o Estado, por exemplo? Que não entendi. Por exemplo, ó, vamos lá, você estava falando que vamos lá, o Estado estava por trás desses grandes avanços tecnológicos, vamos falando mais recentemente da internet. Tá. Os cientistas, os caras que trabalharam ali para dar esse suporte ali, eles colheram os frutos dessa porra? Aí que tá, o que é o fruto, né? De grana, não. De grana não colheram. Um exemplo claro, que muita gente não gosta, mas um exemplo claro. Tesla. Hoje, Elon Musk usa o nome do Tesla nos seus carros para ganhar muito dinheiro com as ideias que lá atrás Tesla desenvolveu, e Nikola Tesla morreu pobre, abandonado, sozinho num quarto de apartamento, de hotel, se eu não me engano. Entende, mano? Entenda, quase nunca, na sua maioria, os cientistas que usufruíram das suas pesquisas assim, em relação a dinheiro, retorno financeiro, eram aqueles que eram empreendedores, que eram ricos. Thomas Edison, por exemplo, que destruiu, dilacerou por dinheiro, não na ganância da ideia, mas na ganância do dinheiro, destruiu, aniquilou. Nikola Tesla. É isso. É isso. Mas esses caras nem estão atrás de virar bilionário. É um erro também a gente partir
desse, palavra da moda hoje em dia, desse mindset de que o objetivo... boa. De que o objetivo de todo mundo tem que ser ficar bilionário. Eu concordo contigo. Fiquei louco da vida, irmão. Essa semana, meu filho começou a ter aula de educação financeira na escola, tava indo super bem. Até que foi um cara dar uma palestra lá e falou, pô, queria falar pra vocês, os moleques de 13 anos, queria falar pra vocês que eu tenho 20 e poucos anos, já tô comprando minha segunda casa e vim do nada e tô construindo um patrimônio, não sei o que, de milhão. Eu falei, meu irmão, o que ele tá botando na cabeça das crianças, cara? Por que essa é a definição de sucesso? Entendeu? E você vai fazer isso à custa de quê? Você vai fazer... Porque sempre é a custa de alguma coisa. As custas de alguma coisa, perdão. E a riqueza é limitada, a riqueza é finita, e quando você tem uma ultra acumulação de um lado, isso tem que ter vindo de algum lugar. Sim. Não tem como não ter vindo de algum lugar. Não, claro. Deixa eu só colocar que eu não odeio o Elon Musk nem nada. E nem tenho aversão ao que ele faz, que é produtivo. Mas ele é o exemplo perfeito do que acontece quando a pessoa tem muito dinheiro, que se traduz em muito poder, que se traduz na ausência de qualquer restrição sobre como ele se expressa para o mundo. Então alguém como ele, que veio de uma família abastada, que teve um aporte milionário do governo americano para as várias iniciativas, quando ele estava para quebrar, quem salvou foi o governo americano, que passou 10 anos com a empresa sem dar lucro, até que ela estourou com o suporte do governo americano e com o suporte do mercado de crédito, que olha para o rico de maneira diferente do que olha para o pobre. Exatamente porque ele tem capital. Aí você quer falar para mim que é injusto? Que é injusto existir retorno por parte dessas empresas em recursos para a população que foi responsável por gerir aqueles recursos para poder manter aquela empresa funcionando em, por exemplo, 10 anos sem dar lucro? Pensamento assim, na boa, vazio, pequeno. Se você concorda com isso, reveja esse pensamento. É só se aprofundar um pouco nas ideias que você vai ver que não existe motivo nenhum para idolatrar, para ser fã, para endeusar essas personalidades. Os caras estão usando esse sentimento que você tem por ele para poder explorar você. É isso. Então ter capital não é meramente ter dinheiro disponível, é garantia. Quando eu chego para o banco e ele olha a minha declaração do imposto de renda, ele olha para mim diferente do que ele olha para uma pessoa que tem uma bicicleta. Ponto. Então ele, com a família que ele tem, com as garantias que ele tinha, ele conseguiu acesso a muita coisa. Onde que vira o problema essencialmente? Quando ele acumula uma riqueza que é tão grande, com base numa propriedade, por exemplo, intelectual, que é um direito que ele tem de explorar algo que ninguém mais tem, por exemplo, porque ele tem um contrato do governo americano. E quando isso não reverte para quem trabalha diretamente para ele, ou quando a tecnologia não se transforma em algo que melhora a vida das pessoas. Então, pode ser que no saldo líquido da tecnologia, como o Edu colocou, ele esteja melhorando a vida de muita gente. O problema é quando ele vira e fala assim, se a gente precisar de lítio, a gente invade a Bolívia. A gente já deu o golpe. Aí a gente tem um problema mesmo. Quem não lembra, né? Ele disse isso às claras, mandando tweet. A gente fica endeusando eles e eles fazem o que querem. Vamos permitir? Vamos deixar? Vamos achar isso natural? Normal? Não é, né, gente? Não é na boa. Não pode ser. O problema é que não dá pra dissociar uma coisa da outra. Você não consegue controlar uma pessoa, né, sobre o que ela vai dizer, o que ela vai fazer. Principalmente quando ela tem poder. A literatura está repleta de exemplos fictícios, mas que são inspirados na vida real, do que o poder faz com a pessoa. Ela se torna literalmente sem restrições, não olha para o outro como sendo um próximo, como sendo um igual, e começa a transformar os outros em massa de manobra, em massa de exploração para servir aos seus próprios propósitos de ter mais poder. E daí para frente é o quê? É o poder político. Ele não vai aceitar ser o bilionário. Ele vai querer almoçar com o presidente dos Estados Unidos. Ele vai querer sentar na comissão que desenvolve a regulação da tecnologia. Ele vai comprar o senador que vai votar a legislação que vai, por exemplo, bloquear uma tributação como a dele. Então, o poder, ele vai se acumulando. O poder, ele gera o que a gente chama de topocracia. Então, é o governo de quem está no topo. Não é o governo de quem está embaixo. E é por isso que ele é antagônico a qualquer
percepção de democracia no sentido efetivo, não, né, a alternância pacífica do poder, mas efetivamente fazer o produto do esforço coletivo retornar em escala maior para quem trabalha, para quem coopera nesse esforço. Então, essencialmente, todo bilionário é um problema. Não, aí que tá. Se você faz isso, você está personalizando. Isso. O problema é o mundo Que permite que existam exatamente. bilionários. Genial. Eu tento não ter cara. raiva de nenhum Genial, bilionário exato. pessoalmente. Às vezes tu acaba tendo, porque tu pega implicância, não sei o Fala quê. aí que tu não gosta. Ah, não adianta. Comprar inimigo zoando, desse tô tamanho à zoando, tô toa, zoando, de tô bobeira, zoando, com tô bom zoando. motivo eu compro. Mas, cara, eu penso o seguinte, pra começar, eu nem conheço o cara. Agora é o seguinte, vamos supor que eu chegue, sente aqui, bata um papo com ele, converta o cara, irmão. O cara sai dali, resolve virar um frei franciscano, resolve, virar comunista. Beleza. Sabe o que vai acontecer? Se o modelo não muda, o sistema não muda, alguém vai tomar o lugar do cara. Alguém vai sentar na cadeira do cara. Ou a empresa dele quebra. É isso. E vem outro. É isso aí. André Roncaglia e Eduardo Moreira nos dando todos os motivos necessários para a gente entender e parar com essa frescura de endeusar, de glamourizar, de enaltecer essas personalidades só porque elas são bilionárias. Goste você ou não, queira você ou não. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você nunca vai ser um bilionário. Pode acontecer que num futuro mágico, aconteça de um virar bilionário, beleza. Só que lembre-se, o planeta hoje, se eu não me engano, já tem 8 bilhões de pessoas no planeta e somente 5 mil pessoas são bilionários. O resto é o resto. Entendeu? O mundo é deles, a gente vive uma realidade construída, criada por eles, por mais que a gente queira dizer que não, que o mundo quem faz é nós, não. O mundo quem está fazendo nesse momento são eles. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo, porque particularmente sei que vocês gostam e que é necessário para quem não gosta. Para você que está ouvindo esse recado, chegou até aqui nesse vídeo, eu gostaria de te agradecer, dizer muito obrigado e também que você é muito importante para esse canal, beleza? Se possível, continue me contemplando com a sua audiência. Sou extremamente grato. Esse foi mais um vídeo do canal Plutônio. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, galera. Fui, é nóis.